erros que você nunca pode cometer em uma obra de EPS, parte 1. Por que parte 1, pessoal? Porque quando eu decidi fazer um vídeo abordando os 10 principais erros que você não poderia cometer numa obra de EPS, eu notei que havia inúmeros detalhes importantíssimos que eu precisava compartilhar com vocês, que não era possível eu compartilhar só em 10 tópicos. Então eu decidi fazer uma série de vídeos, e esse aqui é o primeiro deles, é a parte 1. E para quem está chegando agora, nunca viu um vídeo meu, não me conhece, eu sou o engenheiro Rodrigo Barros, a minha empresa é a DOT Engenharia, nós somos especialistas em construção com sistema monolítico de EPS. Esse aqui é o EPS na prática. Nosso intuito é compartilhar a nossa experiência do dia a dia de obra, nós já temos vários anos construindo o EPS, e o intuito principal, elevar o nível de construção de EPS no Brasil. Então vamos lá, pessoal, para o primeiro erro, obra sem sondagem. Jamais inicie uma obra sem sondagem, tá? Quem já acompanha sabe que eu sou geotécnico, minha especialização é em solos, e eu não me dou o luxo de começar uma obra sem fazer a sondagem. Eu sei que às vezes o cliente não entende, ele pressiona, mas realmente precisa e tal. E o fato de você estar trabalhando com um sistema que é muito mais leve do que o convencional, e com o tempo, com a experiência, você vai notar que você vai dimensionando os radieiros e você vai chegar a uma certa padronização de radieiro. Mesmo assim, isso não tira a necessidade de você trabalhar com sondagem. Porque eu vou dar um exemplo aqui de uma obra minha, mesmo depois de tanto tempo trabalhando não só com o EPS, com o convencional, eu também trabalhei com vários projetos de geotecnia, de impostos, etc. Eu não abro mão da sondagem. Olha só esse exemplo. Vou fazer uma obra no condomínio, aqui está a nossa via, aqui meio fio, e o terreno, vou até fazer de outra cor, vou fazer em verde. O terreno, vou fazer isso aqui, ó. E lá embaixo, ele tinha um declive de fundo, a gente tem um muro, né, que separa aí o condomínio. Eu sempre trabalho com 20 centímetros de altura com relação ao meu fio, sempre. Depois eu vou explicar isso em outro tópico. Mas, ok, então eu teria o quê? Olha o aterro que eu teria aqui, ó. Isso aqui já tem, ok? Então, ó, tem essa altura. O meu cliente chegou e falou, não, Rodrigo, eu quero que a minha casa ela fique em evidência, eu quero que ela se destaque e eu quero que ela suba 60 centímetros pelo menos do meio fio. Não, sem problema nenhum. Então eu fui lá e aumentei, ó, essa distância, vai, mais 3. Então, olha só para onde eu fui. Claro que aqui tem detalhes, é porque eu não vou entrar nesse mérito. Então, olha essa altura. Então eu cheguei aqui em 1,80 m de aterro na parte mais alta. Vou trabalhar com o mesmo radieiro, sem dúvida, só que olha só, apareceu a necessidade do que? Eu poderia fazer compactação, existem várias formas de reforçar esse solo, mas eu tive que estaquear o meu radieiro. Ó, vou trabalhar com outra cor aqui. Olha só o nosso radieiro lá. Então eu tive que estaquear o meu radieiro. Eu tive que vir aqui embaixo buscar o apoio no solo residual. A distribuição de carga não é igual, não é uma distribuição de carga direta. Agora eu estou trabalhando com uma carga numa fundação profunda, uma distribuição de carga de ponta. Eu tive que ir lá na sondagem, buscar esse apoio, agora tem uma carga aqui, ó, concentrada, tá? Então, tá aí, ó. Já tenho experiência, mas eu precisei da sondagem para ir lá buscar isso aqui. Um outro detalhe também que acontece muito, vocês vão passar por isso. O cliente vai chegar e falar assim, mas e a questão da umidade? O que você vai explicar para ele? Não, é uma laje que vai apoiada direto no chão. Ele vai falar, mas e a umidade? Como é que funciona? Então, existem várias formas, né, falando de você executar de forma correta, o radieiro já tem a drenagem, etc. Mas o que você vai analisar na sondagem? Supondo que você está ali com o mesmo perfil, certo? Só que o solo ele já está no mesmo nível do meio fio. E aí você fala, pô, eu não vou chegar lá e já ter aquela experiência, mas eu vou fazer o radieiro, vai dar um radieiro de mais ou menos tanto e já sei como é que vai ser. Só que tem a questão da infiltração, eu já tive isso, passei por isso em obras também. Então o que você vai verificar nessa sondagem? Você vai verificar o nível de água dela. Por quê? Aparecendo um lençol freático alto, é através dela que você vai dar uma solução para poder proteger o seu cliente. Então, ó, primeiro erro aí,
nunca inicie uma obra de EPS sem sondagem. Olha quanta informação que a gente precisa para conseguir fazer um projeto e entregar um produto de qualidade para o nosso cliente. Ok? Pessoal, vamos lá para o segundo erro que você não pode cometer numa obra de EPS. Radieira abaixo do nível do meio fio. Tá? Eu vou usar também esse exemplo aqui para a gente continuar o raciocínio, porque eu sempre trabalho com no mínimo 20 centímetros acima do meio fio. Então, de novo, lá o nosso perfil, aqui ó, ele está lá, aqui a calçada, o meio fio. Então a gente vai trabalhar aqui ó, com 20 centímetros, tá? No mínimo. Por quê? Olha só, você tem que proteger, né, o seu cliente, às vezes ele não tem a visão, né, adequada, o conhecimento adequado para poder decidir isso aqui sozinho. Então imagina, nesse caso aqui, se eu pego, supondo um terreno em declive, né, declive acentuado, de fundo, ó, pessoal, como é o caso do meu cliente lá, e se o cliente fala assim, ah não, mas eu não tenho dinheiro para fazer essa terra aí, não dá não. Então eu vou te sugerir duas coisas. Primeiro, que você, infelizmente, abandone o projeto, tá? Porque você não pode executar uma coisa que vai pôr em risco, né, a utilização do produto que você está entregando para o seu cliente, que é a casa dele, que é o sonho dele, tá? Então assim, que você abandone o projeto, infelizmente, por questões de verba. E o outro, se você quiser insistir na questão de trabalhar abaixo do meio fio, que você faça um sistema de captação de água, porque imagina, a água vai entrar aqui. Então se você fizer um sistema de captação de água pluvial de forma correta, que você sabe o que você está fazendo, que você vai proteger e que ele não vai falhar quando tiver uma chuva torrencial, para que não inunde a casa do seu cliente, ok, pode fazer e faz a captação. No geral, a gente não costuma ter verba para fazer esse tipo de captação de tratamento de solo. Então a gente já vai e já nivela isso e sempre 20 centímetros acima, tá? Até porque, trabalhando com radieira de EPS, pegando aqui esse exemplo, imagina que o solo está no mesmo nível do meio fio, você vai precisar fazer uma camada niveladora aqui, tá? Para que a distribuição de carga seja melhor no solo, né? Então você vai ter que fazer essa camada niveladora de pelo menos 20 centímetros já compactada, ok? Então, jamais cometa esse erro, trabalhar com radieira abaixo do nível do meio fio. E vai entrar já no nosso erro número 3, que é jamais execute um radier sem compactação. Então eu vou usar esse aqui também como exemplo, por quê? Você foi lá e encontrou um terreno com solo residual nivelado, você sempre vai ter que fazer essa camada niveladora aqui, ó, tá? De novo, para que a distribuição do seu radier, a carga, seja distribuída de forma mais uniforme para o solo, tá? Então você vai ter que fazer essa compactação aqui. Como que eu faço essa compactação nas minhas obras? O bom e velho sapinho, tá? Então você vai compactando de pouquinho em pouquinho, para que no final você vai bater os piquetes e no final isso aqui fique pelo menos 20 centímetros de perímetro, de área de radier compactado, tá? Mas tudo que tá bom na compactação, aí existem várias formas, você tem laudo, e cada um, eu não vou entrar muito nesse método, que não é o foco do nosso vídeo, mas você não pode jamais iniciar a construção, o apoio da armação, do seu freio, etc., no seu radier, sem essa compactação e sem pelo menos estar com 20 centímetros acima do meio fio. Só o quarto erro, e esse eu vejo muito por aí, né, principalmente em obra de EPS, muito chateado porque é uma coisa imprescindível, tá? Obra sem gabarito. Jamais inicie uma obra de EPS sem gabarito. Para quem já está aí, está vendo, que já trabalha, sabe muito bem o que é um gabarito. Para você que está chegando, está se falando agora, ou que não teve a oportunidade de estar dentro do mercado, estar dentro de um canteiro de obra, eu vou explicar bem de forma simples o que é um gabarito, né? Supondo que a gente tem aqui em planta um terreno, aqui é a rua, e aqui é o fundo do terreno, então, via. Então a casa, ela vai ser isso aqui, olha ver. Supondo que a casa ela é em L, assim. Tá? Quando você passa em frente a uma obra, você vê umas madeiras em volta, às vezes umas são pintadas. Eu gosto de pintar, fica bonito, dá um impacto legal para o nosso cliente. Mas não tem problema, você pode fazer ela só ali com sarrafinho, cortável. Você vai ver em volta do... Faz
Você pode trabalhar com 50 centímetros, 1 metro, vai depender de como você achar melhor. Você vai ver em volta do perímetro uma estrutura simples e isso chama gabarito, tá? Então lá você vai no esquadro, no nível, tudo certinho. Por isso que é tão importante você trabalhar com isso. Por quê? Lá você vai escrever assim, ó, limite da sua forma, mas vou dar só um exemplo, limite do radier. Então você vai esticar uma linha, sabe que ele tá alocado, ele serve para alocar a casa no ponto correto do terreno. E além disso, depois que você locou o radier, aí entra o grande erro do pessoal que está executando, está começando agora em radier, ou em EPS, desculpa. O pessoal acha que o fato de ser com radier, ele marca lá o radier no chão e sai marcando de qualquer jeito lá as paredes. Não funciona assim. Você tem que ter isso aqui porque às vezes você tem uma piscina, você tem uma marquise. Então você tem que trabalhar com o gabarito para fazer os limites do radier e depois também para você encontrar as suas paredes lá dentro da casa. Como que você sabe onde você vai locar uma parede? É igual locar um pilar, porque na nossa obra não vai ter pilar. A nossa obra vai ter parede. Então você precisa locar a parede de forma muito parecida que você locaria um pilar. Então assim, não cometa esse erro, jamais inicie sua obra sem um gabarito. Pessoal, quinto erro que você não pode cometer em uma obra de EPS: arranques das paredes para o lado externo do radier. O que isso quer dizer? Vou fazer aqui agora. Esse aqui já é o nosso radier, ok? Então eu vou construir uma parede aqui, ó. Ela vai nascer aqui, ó. Certo? Bem no limite do radier. Onde que eu vou fazer? Onde que eu vou furar os meus arranques? Eu vou furar aqui, ó. Na parte de dentro. Isso que eu quero dizer com parte de dentro do radier, tá? Por que isso? Agora vamos entrar e vou comentar várias coisas. Você geralmente trabalha, igual eu falei, a gente trabalha sempre no maior nível possível. Então você está com um sistema que te proporciona trabalhar de forma rápida, que é aí que você vai agregar aquele tal valor e você vai extrair o máximo que tem desse sistema construtivo. E um deles é o prazo, você consegue ir rápido, tá? Então como é que vai funcionar? Você vai concretar o seu radier num dia, no outro dia você vai soltar os arranques das suas paredes. Esse é um dos motivos que a gente fura na parte interna, porque no dia seguinte, se você for furar na parte externa, provavelmente, mesmo sendo concretizado, ele pode desplacar, tá? Então, você vai gerar, vai ter abertura, você vai ter que fechar aquilo ali, estucar, etc. Então, você vai trabalhar na parte interna. Pode ser que alguém pode até comentar, mas não é o correto fazer um radier um pouco maior, né? Tem que fazer e tal. Sim, existem sugestões, sim. Você deve sempre trabalhar ele um pouco maior por questão de solapamento e várias outras questões. Só que, na vida real, que esse é o foco do nosso vídeo, nem sempre é possível. Então imagina, você vai trabalhar ali com uma casa de 350, 380, 400 metros quadrados de radier. Para você chegar para o seu cliente, simplesmente sugerir que ele faça aqui, ó, um acréscimo nesse radier de 10, 20, 30, 40, 50%, por mim eu faria de 50, 60, né? Já aproveitaria para fazer o passeio, né, no perímetro da casa. Só que isso vai elevar muito o custo da obra. Imagina que seja aqui um sobrado, então você tem uma lâmina maior. O custo que isso aqui vai implicar na obra vai contra aquilo que a gente propõe no nosso sistema e no nosso produto. Tá? Então, assim, existem outras soluções. Estou dando esse comentário porque pode ser alguém, mas é só aumentar o radier. Isso é muito óbvio. Na vida real, isso dificilmente vai acontecer. Você vai dar uma outra solução. Tá? Pode fazer um concreto magro, só para vocês terem isso como um exemplo. Mas, voltando ao nosso exemplo, você sempre vai furar na parte interna. Eu já me perguntei isso, não tem problema. Isso é uma dúvida que, do meu ponto de vista, não é boba, porque eu já tive ela, e não sou eu, vários amigos também já me perguntaram, mas você pode furar do lado de fora? Porque quando você vai lá marcar a primeira vez, você fica naquela, nossa, mas eu furo aonde, né? Então você vai furar do lado de dentro, porque você não vai desplacar, não vai ter problema nenhum. E assim, imagina, sei lá na frente você já pegou o seu primeiro prédio, você vai fazer a vedação, tá lá no 10º andar, imagina, você vai furar do lado de fora? Né? Por mais que já está concretada a laje, então você sempre vai trabalhar do lado de dentro do radier. Então esse aí foi o nosso quinto erro, arranque do lado de dentro do radier, ok? Pessoal, sexto erro, aprumar as paredes
e travar antes de passar instalações elétricas, hidráulicas e complementares, tá? Isso também é um erro muito normal, eu vejo muito por aí, eu também já cometi esse erro. Eu cheguei lá na minha primeira obra, falei, coloquei longarina, aprumador, travei tudo, costurei no prumo, ficou lindo, cara, deixei no ponto. Agora, liberei instalações elétricas, hidráulicas complementares. Quando os caras terminaram, estava tudo solto, fora de tudo, tudo desalinhado, tá? Então, vamos lá. O que você deve fazer nessa hora? Solta as suas paredes, né? Você vai aqui, ó, vai soltar os arranques lá, ó, tá tudo no esquadro, tudo certinho, você já conferiu, você usou o gabarito, né? Fez tudo como deve ser feito. Soltou suas paredes, coloca os reforços, vai travar ele só de um lado, não precisa sair ponteando dos dois lados, porque isso vai te atrapalhar depois. E você pode coloca as longarinas, coloca os aprumadores, pode até dar uma travadinha, mas não perca tempo aprumando nesse momento, tá? Você vai soltar tudo, pode soltar a casa todinha, libera para fazer instalações elétricas e hidráulicas. Depois disso, você vem travando os reforços dos dois lados, conferindo certinho como é que você pediu os pontos, e aí sim você vai trazer tudo para o prumo, como deve ficar para a gente iniciar a parte de chapisco e depois para taliscar, ok? Pessoal, chegamos no 7º erro, falta de checklist. A partir daqui, peço que você preste bastante atenção, porque são erros que eu identifiquei em estruturas, e isso é uma coisa muito importante, então presta bastante atenção, ok? Então, 7º erro, falta de checklist de reforço. O que é isso? Vamos lá, você vai liberar a sua obra para a etapa de chapisco, tá? Que é a primeira etapa de estrutura, de fato, executando. Então, você vai ter que passar conferindo cada reforço, cada tipo de reforço, são vários, você tem de canto, horizontal, vertical, band-aid, etc. Tá? Eu sugiro a você, inclusive, que você imprima um papel com todos os tipos de reforço e como você pediu para sua equipe. Então você vai lá, eu pedi um ponto duplo, eu pedi que fosse pulando eu pedi que fosse trançado. Tudo isso tem que ser conferido, tá? Porque eu também estou trazendo experiência para vocês do dia a dia. Experiência que, nesse caso, eu também cometi esse erro, tá? Isso é importantíssimo. Eu deixei passar batido uma conferência de um reforço e eu tive. Isso pode gerar patologia séria. No meu caso não teve, não foi uma patologia séria, mas eu tive uma fissura que eu tive, depois da obra de andamento, abrir e fazer o reforço devidamente nessa parede. Então assim, o que isso pode causar? Você esquecer de um reforço, imagina você está fazendo um sobrado e esqueceu de um reforço horizontal. Isso sim pode gerar sérias patologias. Então, ó, jamais libere a etapa de chapisco sem você conferir exatamente cada reforço conforme o projeto. Você não tem experiência ainda? Contrate um projeto com quem já tem experiência na área, porque ele vai dizer para você, olha, esse reforço é um reforço de canto e ele precisa ser travado assim, assim, assim. Tem que vir especificado no seu projeto, tá? Então, você vai lá e confere. Não tá? Seja chato, pensa, olha, tá faltando um ponto aqui. Um pontinho que tá solto é para travar, porque ele tem que estar naquela posição no momento que a gente fazer o chapisco, ok? 8º erro, pessoal, importantíssimo. Chapisco e argamassa estrutural sem cura. Jamais cometa esse erro. Então, a partir de agora, você não vai cometer mais. Você que já constrói, já cometeu, não faça. Você que vai começar, nunca, jamais deixe de curar suas paredes. Porque eu já assumi obra com problema de chapisco, ainda bem que eu peguei na etapa de chapisco e a primeira coisa que eu fui ver se ele estava tendo aderência com o EPS. Por quê? O que é o chapisco? O chapisco já é parte da estrutura. É ele que vai fazer a aderência no EPS para que depois a argamassa estrutural, reboco, vamos dizer assim, vá aderir a ele e ele vá aderir ao EPS, tá? Depois disso feito, essas duas camadas, ali você pode chamar assim, fazer uma analogia com uma via, tá? Então, imagina que eu tenho uma via e por ali vão passar todas as cargas. Dá até fazer uma comparação com o fio elétrico, né, que vai passar energia. Então, imagina, se eu não tenho uma aderência adequada entre essas camadas, quando passar essa carga que for chegando, eu tenho que pegar essa carga lá de cima e vir distribuindo e jogar lá na fundação. Ela tem que ter essa aderência, porque aí pode surgir graves patologias, tá? Então assim, pegou uma obra de EPS, é a sua primeira, já vai lá, bate a trela, confere até o limite que vai ser a casa,
já compra, 100 metros de mangueira, compra mangueira e assim, fez o chapisco, começou a fazer o chapisco, pode ser que você está num estado que seja muito seco, aqui em Brasília tem época que é muito seco, então assim, uma hora depois você já tem que começar a curar o chapisco. Ah, quantas vezes que eu vou curar? Sempre mantenha ele hidratado. Claro que você tem que ter um cuidado para não exagerar, porque você vai diminuir a resistência dele. Então você deixa secar um pouquinho, opa, já secou? Dá mais uma curada. Então você tem que curar ele para que ele possa ter a resistência adequada para suportar essa argamassa estrutural, tá? E a argamassa estrutural, principalmente ela, né? Que ela já tem uma camada bem mais espessa, geralmente de 3 centímetros, mesma coisa. Então, você está lá com o seu chapisco, ele ficou bem curado, você vai ver, você vai apertar o dedo, isso é uma dica legal. Chegou na obra de EPS, vai bem no meio do EPS e aperta com bastante força o chapisco. Ele afundou, tá errado. Isso é um teste que você pode fazer, tá? Então, chegou lá, você fez ele bem curado, faz um teste na sua obra amanhã, você que está assistindo. Chega lá, pega o aparelho do jeito que está perto. Nossa, já pensa isso aqui agora, e vai curando ela. No outro dia, aperta as duas que você vai ver a diferença. Ela tem que ficar, você aperta e ela não afunda. No reboco, a mesma coisa. Começou a chapar a massa, desempenou, você vai notar que ele já vai puxar, porque a gente trabalha com, por isso que não é reboco, é uma argamassa estrutural. A gente tem uma quantidade de cimento muito maior, então ele vai acabar, essa argamassa ela vai desidratar rápido, né? Como se fosse um concreto. E é um concreto sem agregado graúdo. Então, você vai notar que ela vai começar a cinzentar, está na hora de curar. Tá? Então, quantas vezes? 2, 3, 4, vai depender. Então, fez o pano, começou a puxar, já inicia a cura, tá? É imprescindível cura em chapisco e argamassa estrutural, ok? Pessoal, o nosso nono erro é montagem de laje, olha só, concretagem de laje com somente uma das faces do nosso painel rebocado, aplicada a argamassa estrutural. Jamais cometa esse erro, tá? Infelizmente eu estou vendo muita gente fazer isso. Eu entendo que o quê? Realmente ainda está faltando cursos realmente de qualidade, né? Métodos que realmente dá para a gente de fato confiar que tenha um conteúdo experimentado no canteiro, né, por trás dele. Mas assim, e quem vem, né, geralmente buscando essas informações, quando chega na primeira obra, ele ainda está um pouco inseguro e acaba escutando a opinião de quem já conhece, de quem já fez uma casa ou outra, daquele que o amigo falou, não, tem um cara aí que eu conheço que mexe com isso. E ele vai falar, não, faz lá só uma face do reboco e depois você já pode soltar a laje. Tem que ser rápido, o negócio aqui é rápido, TPS é rápido. Pessoal, tudo tem um tempo, todo procedimento tem que ser seguido, tudo tem início, meio e fim. Então, se a gente está trabalhando com um sistema, ele é inovador, ele é rápido. O seu lucro, ele vai vir do quê? De você dominar a técnica. Eu estou dando toda essa introdução para a gente chegar lá. O fato de você dominar a técnica, isso naturalmente vai trazer o lucro, vai mudar a história da empresa, vai mudar a história da sua carreira naturalmente, mas pelo sistema em si. Não é você chegar lá e forçar que, não, mas eu vou conseguir fazer a casa aqui em 20 dias. Cara, se você conseguir, ótimo, mas eu acho um pouco difícil, tá? da forma correta, seguindo o procedimento que o sistema pede. Por isso que é tão importante conhecer de fato, com base, o sistema, para que você não caia numa cilada dessa. Tá? Então vamos lá. Chegou. Imagina assim, vamos fazer uma analogia com uma obra convencional. Você concretaria uma laje de uma casa de 350 metros quadrados que tem aí 20 pilares só com 10 concretados? Eu jamais. Eu não concretaria com 19 pilares concretados somente. Faltando um, eu não concretaria a laje já. Então imagina, a nossa parede, né, ela não deixa de ser os nossos pilares também, porque ela é vedação, ela é autoportante, certo? Então imagina, é como se eu fosse concretar uma laje com somente 10 pilares concretados. Pensa bem, se eu fizer só uma face da nossa parede. Então assim, jamais cometa esse erro. Isso pode levar assim, se Deus me livre, não cair em cima de alguém, não ter uma tragédia, você pode causar seríssimas patologias nas paredes, tá? Elas não estão prontas ainda para receber aquela carga, principalmente uma face. Então você que já constrói, que você está fazendo dessa forma, às vezes porque escutou, não, eu fiz ali e deu tudo certo, não faça, para agora,
busca um pouco mais de informação, busca uma informação que tem realmente base e experiência aplicada em obra para você seguir, porque assim, pode ser que na 11ª casa, fiz 10, na 11ª você pode ter problema. Então, eu sugiro que não continue. Você que está começando, não faça em hipótese alguma, mas eu escorei a laje e tal. Não faz isso, porque o tempo, igual eu falei, o lucro vai vir, e o tempo, você utilizando o sistema de forma correta, você vai entregar a casa 50% mais rápido do que o concorrente está fazendo na convencional, de forma segura. Eu tenho certeza que esse é o cliente que vai te indicar, tá? Então você só tem a ganhar fazendo de forma correta, ok? E pessoal, o 10º erro que você não pode cometer em uma obra de EPS: desforma da laje antes dos 28 dias. Mas como assim? Isso não é básico? Sim, mas aí, aí entram. Lembro comentando no início do vídeo, eu falei, tem alguns detalhes que eu preciso comentar com vocês e não caberia realmente só em 10 tópicos. Esse é um dos detalhes, presta bem atenção. Ah, mas eu vou a desforma em 28 dias da laje? Isso é clássico. Não, mas vamos lá. Lembrando que a nossa parede, ela é estrutural, ok? Então eu vou fazer uma analogia de novo com a construção convencional. Você desformaria, vamos pegar aqueles mesmos 20 pilares, a mesma casa, você desformaria 100% a sua laje com seus pilares concretados para uma vida de somente 10 dias? Eu não faria isso. Por quê? Eles ainda não estão prontos para receber a carga de serviço que eles foram dimensionados. Pode parecer que eles vão aguentar, mas eles não estão dimensionados para isso, para essa idade, o concreto não está pronto. Com a parede EPS, é a mesma coisa. Então a gente fez o reboco, a argamassa, você precisa acompanhar, fazer a cura, igual a gente comentou tanto do chapisco, tá vendo que uma coisa vai encaixando na outra. Fazer a cura do chapisco, fazer a cura do reboco e acompanhar essa vida útil do reboco, porque ele vai entrar em estado de plena resistência de serviço aos 28 dias, tá? Mas vamos lá, a gente está trabalhando com um sistema que é rápido. Vou colocar 10 pedras, eu vou agilizar, não tem problema. Pode rebocar dos dois lados, vai lá, reboquei uma semana. Ótimo, ele tem uma semana de vida. Curou, continua curando. Na primeira semana, depois não precisa mais, não vai adiantar muito. Então, curou, escora 100%, pode concretar, pode soltar platibanda, pode soltar casa de máquinas, pode seguir com a obra. Só que aí você vai trabalhar de uma outra forma. Isso sim que vai vir com a experiência, por isso que o foco desse 10º tópico é muito para quem está começando. Por quê? Você tem formas de puxar às vezes o escoramento para depois te liberar a fazer uma requadração. No meu caso, tem alguns ambientes que eu desformo um pouco antes, por exemplo, um banheiro, que é um ambiente bem pequeno, mas eu já tenho bagagem disso, eu já sei como trabalha, eu já conheço o meu traço, eu sei como é que são os meus profissionais. Então, às vezes, ali, naquele local específico, sim, eu desformo para poder já começar a parte de acabamento. Mas você está chegando agora, eu não aconselho. Espera, acompanha a cura, acompanha o tempo de vida da sua parede, e aí você vai desformar a laje quando ela estiver pronta. Claro que, imagina, fez o reboco, a sua laje ela tem que ficar escorada os 28 dias, vai dar tudo certo, Então, assim, o seu reboco vai atingir a resistência antes da laje. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente simplesmente vai lá e desforma, e isso é um erro. Você não pode fazer antes que as suas paredes estejam prontas para receber aquela carga que ela está dimensionada para carga de trabalho, ok? Então, não desformar a laje antes da sua parede estar com resistência de trabalho. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha somado para vocês, tá? Entre no nosso Telegram, beleza? Eu já falei para vocês que o ritmo de vida é um pouco puxado, então assim, no Telegram, para você que quer realmente entrar para o mundo do EPS, você que quer mudar a história da sua carreira, eu falo isso porque o EPS realmente proporciona isso, tá? Eu mudei da minha empresa, mudei completamente o foco. Você quer aumentar o lucro da sua empresa, quer mudar o foco, quer chegar agora para o EPS, entra lá, acompanha, porque às vezes eu estou ali numa obra, aqui lá não tem muita frescura, você não tem nada escrito, não tem edição. Porque às vezes eu estou ali na correria do dia a dia, estou passando na obra e vejo o cara montando um reforço. Volta aqui, peço para ele montar de novo, faço o vídeo e mando no Telegram. Então lá acaba chegando umas coisas mais exclusivas que não dá tempo de eu conseguir mandar aqui. Então eu sugiro a você, entre, tá? Outro dia eu estava na obra e mandei lá a questão de, acho que 3 tipos de reforço, de
uma equipe minha montando em uma obra que a gente está agora, e eu mandei lá, então olha, quem nunca viu, o reforço de canto é assim, sabe? Então sugiro a você que de fato quer entrar para esse mundo, entra lá, segue o Telegram que você vai receber um conteúdo bem legal. Ok? Até a próxima, pessoal. Um abraço!